Bom dia para todos. É um privilégio de falar com vocês. Esse convite de Pablo para falar neste curso. Eh, eu he estado atento às apresentações anteriores e são muito interessantes. Acho que o Pablo está tocando É vocês, né? Como time acadêmico, estão tocando uns temas muito pertinentes, tipo articulação da cidade, o tema do vírus e da representação digital, né? Referindo ao bit, que é a unidade mínima de informação digital. Acho que é importante o que estão apresentando, porque e pensando, porque estamos vivendo um momento muito particular na história humana, en el cual un ser microscópico está mudando as práticas urbanas do mundo inteiro. E uma coisa como um vírus não fazia parte do discurso urbanístico em termos gerais, tá? Possivelmente, exceto quando falava, por exemplo, de saúde pública. Mas agora, muitas aspectos da realidade mostram que o tema dos seres microscópicos e tal, tipo vírus, são uma parte constitutiva de um reentendimento do urbanismo, do que as cidades são. E outro aspecto, o BITS, é que é finalmente uma ferramenta que pode ser usada para compreender uns e outros, cidades e vírus, são as ferramentas computacionais. E são ferramentas que podem ter aplicações de pesquisa positivas e tal, e também mais problemáticas, tá? Então, eu vou tratar de referir a elas em diferentes exemplos, tá bem? Então, URBS, vírus, bits. Eu vou compartilhar três aspectos do meu trabalho em 5 instâncias. Eu trabalho acadêmico como editor de outras computações, um pouco de trabalho de pesquisa, de cidade, e como a gente confrontou aqui na Bogotá, do tema do Covid e desinformação, e um pouco de meu trabalho criativo e crítico, tá? Misturado. Então, a gente vai começar. Primeiro, então, vi que vocês também estão trabalhando já com outras computações. Para mim, um gosto saber que vocês estão incluindo em las leituras de seu seminário ou uma contribuição que está trabalhando a gente desde a Colômbia. Eu sou pesquisador da história da tecnologia, principalmente o meu ênfase na história da computação temprana, e também de tecnologias na América Latina, tá? E por muito tempo eu achava que a história da computação, principalmente na fundação da computação e a história da América Latina, não tocavam uma ao outra. E, afortunadamente, com o trabalho de pesquisa, muitos casos de estudo han emergido dessa articulação interessante. O Brasil é um país que contribui muito a esta história. Então, em conjunto com o meu colega Daniel Cardoso, que ele é autor de um livro magnífico que chama que é uma história del CAD, del Computer Aided Design, que chama Builders of the Vision. Tem um equilíbrio muito particular entre pesquisa técnica, de explicar o que é o CAD tecnicamente, e também, depois, os aspectos sociotécnicos, certo? De transformação que viram na cultura.
E a gente conhecia de antes com ele e começamos a falar, ei, por que não trabalhamos com um pouco de conteúdo, procurando conteúdo que ilumine as práticas computacionais históricas e do presente no sul global, porque a gente se confronta com um tema muito frequentemente e é a abundância de pesquisa no norte global, Estados Unidos, Europa, às vezes Japão, mas aí há um aspecto muito complexo que é uma ideologia, tá? E existem ideologias que estão basadas em discurso, porque se fala algo, porque se pesquisa algo, e há umas ideologias muito perigosas que são por ausência, sabe? Então, há uma ideologia da América Latina que, porque não há pesquisa sobre tecnologia, então vira uma ideia de que a tecnologia não tem um lugar na história da América Latina, no sul global. E isso eu acho que é importante questionar profundamente, fortemente. A gente não pode crer que as tecnologias são um aspecto de desenvolvimento de umas culturas e não de outras. Mas se a gente não estuda isso e não pesquisa e comparte, discute, o problema de esquecimento é algo terrível. Então, a gente se focalizou nessa ideia de estar pensando como é possível articular esse tipo de ideia de inícios de uso da computação, na arquitetura, no urbanismo, no desenho, no Global South. Articulando, obviamente, o discurso contemporâneo sobre os assuntos, tipo Science and Technology Studies, estudos críticos sobre a tecnologia, mas também sobre compreensão técnica da mesma. E fizemos este chamado para procurar diferentes perspectivas de lugares diferentes no mundo. E a gente já recebeu artigos de los 5 continentes, tá? Austrália, Sudamérica, Norteamérica, África, Médio Oriente, Ásia. E isso foi algo que mostra que é muito importante, que há muitos olhos neste assunto agora. E o que expõe, finalmente, outras computações é uma história riquíssima. Eu vou discutir agora só exemplos da América Latina e vou fechar com o exemplo de Pablo, do trabalho de Pablo. Tá? Por exemplo, um dos meus artigos favoritos é este Aspirações e fracassos de uma escola computador, escola de arquitetura na Universidade de Costa Rica. Então, em Centroamérica, entre 71 e 79, Natália Lozano Mesa está estudando uma das primeiras escolas na América Central a se ocupar na relação de computação e arquitetura, mas não somente como um tema de ubicar computador e usar computador, também como de entender o conceito da computação e aplicar a desenho mesmo da escola de arquitetura. O que é uma ideia muito original, é muito parecida a algumas ideias que tem um pesquisador que morreu, alemão, que se chama Friedrich Kittler, e que mostra que o tema da computação tem que ser discutido e ha sido discutido mais longe do uso imediato e que precisa de uma discussão conceptual e de que o impacto da computação tem que redefinir a maneira como a gente estuda. Isto é algo muito interessante. Outro artigo bem profundo é o trabalho da Vernelle Noel. Ela é uma pesquisadora que estuvo no MIT também, e ela está trabalhando sobre computação situada e está articulando as ideias de artesanato
é computação, principalmente cultura DIY, nos carnavales, no contexto de carnaval de Trinidad e Tobago. Então, sabe, certo? Esta riqueza incrível de carnaval, eu venho de uma cidade na Colômbia que tem um carnaval importante. Brasil, a gente possivelmente é o carnaval mais famoso do mundo. E esta aproximação de uma tecnologia que está embebida em um momento de festa, de manifestação cultural aberta, é uma perspectiva muito interessante. Acho que para o Brasil tem uma lição muito importante e bem certo de Caribe, que muitas vezes nos estudos da tecnologia da América Latina e tal, a gente esquece também eles. E o Caribe tem uma cultura riquíssima em muitos aspectos, mas um desses é um tema tecnológico. E agora, a Vernello, o que está tratando de fazer é que, sabe, esse tipo de cultura DIY, de do it yourself, não é uma coisa que vem exclusivamente do mundo anglosajão. Eles têm uma coisa importante que aportar aí, são muito ativos, mas existem outras tradições, principalmente no artesanato, de apropriação cultural, de apropriação tecnológica, de técnicas, de músicas, que se reflejam de uma maneira muito particular nessas atividades festivas, que é uma coisa que acho que é importante também de ver a tecnologia em um aspecto que não é necessariamente amiga do tempo do trabalho, né? Mas também do tempo de ócio, de dança, de amor, tal. Uma das contribuições mais bacanas do jornal do Journal é uma contribuição do Brasil mesmo, de David Sperling, que é brasileiro, com Pablo Herrera, que é peruano. Eles estão trabalhando sobre o conceito de fabricação digital e como esse conceito de fabricação digital, o conceito de Fab Lab, ha sido apropriado na América Latina, principalmente no Brasil. Eles conhecem muito bem a situação no Brasil e são muito espertos em identificar as conexões, principalmente no Reino Unido, nos Estados Unidos, de como existem umas transações e às vezes uma apropriação muito direta e como precisa que o tema de fabricação digital a gente aproprie, mas também transforme, certo? Em uma linha um pouco também como que plantear a Vernel, que é enfatizando nossas particularidades culturais. E só quero mencionar um último texto. Eu, quando entrei a aula, vocês estavam trabalhando, estavam exponendo o texto do Pablo. E para nós foi muito importante contar com trabalho tão sério e tão criativo como o do Pablo do Soto. E aqui vou falar um pouco de minha perspectiva pessoal de trabalho de Pablo. Gente, eu estou trabalhando nesses temas desde os anos 90, tá? E é conhecido muita gente, pessoas que vêm, que vão, que fazem contribuições, às vezes uma semana, outras vezes, às vezes mês, um ano, mas existem pessoas que estão trabalhando a vida inteira, porque encontraram nesta articulação da cultura e da tecnologia um lugar para construir uma vida acadêmica, uma vida criativa, e Pablo é um dessas pessoas, que tem essa capacidade de absorver conceitos, por exemplo, da cultura aberta e aplicar a uma nova concepção da arquitetura. E eu vi muitas vezes o desenvolvimento do trabalho do Pablo nesse sentido, e agora foi uma oportunidade muito bacana de se reencontrar nesta atividade mais acadêmica. A gente virou professor, tal. Então, como essas práticas viraram e foram absorvidas também por a maneira de a gente poder explicar o que é feito. E isso é algo que me motivou também para participar nesta aula com vocês. Que o Pablo realmente ha hecho uma contribuição muito importante por os anos e é também uma maneira de dizer que
o projeto criativo e agora acadêmico dele é muito forte e vocês têm muita fortuna de trabalhar com ele. Tá? Então, a gente está em família. Então, esse é o ponto de partida. Eu sabia que vocês vão estar trabalhando nisto. Agora vou falar um pouco de o que acontecido no tempo que a gente estuvo preparando outras computações, tá? Então, princípio de pandemia, ano 2020, a gente está confinada, certo? E que hago acá na Colômbia? Afortunadamente, o presidente, o reitor da universidade em que eu trabalho, ele foi ministro de saúde anteriormente. Então, quando chegaram as primeiras notícias de pandemia, a universidade fechou o campus e virou a alternativas totalmente digitais. E eu compreendi muito pronto, muito cedo, que a gente estava confrontando uma situação muito particular e que a gente tinha que ajudar, tinha que ver como se articulava com cientistas, médicos, comunidade, para fazer algum tipo de contribuição, porque o assunto estava muito complexo. Então, nós precisamos trabalhar em duas coisas. Primeiro, identificamos que tinha necessidade muito grande para os cientistas de comunicar melhor os tipos de pesquisas que estavam fazendo aqui, sabe? Porque a gente estava recebendo muita informação dos Estados Unidos, Europa e tal, mas a pesquisa cá era boa, mas a comunicação era péssima, né? Era bem ruim. Então, a gente precisa trabalhar com eles, comunicar ideias e começar a intervenir nos papers, nos artigos científicos que estavam produzindo, encontrar formas de comunicação mais eficientes e mais basadas em princípios de design e tal. E a segunda, que foi muito importante, e acho que foi a mais importante, foi a necessidade de intervenir assuntos que têm que ver com urbanismo, precisamente, que é a representação de mapas em meio da pandemia. Então, este é um exemplo de as gráficas que a gente precisou trabalhar voluntariamente para reportes científicos sobre a evolução de COVID na Colômbia, cá principalmente, amigos, são estudos da capacidade hospitalária que a gente tinha aqui. O tema da capacidade hospitalária, vocês sabem, é um tema crítico, porque se a quantidade de gente nos hospitais supera o limite, a gente morre fora do hospital, né? Assim de simples. Então, esse foi um tema muito crítico, a gente ajudou muito não só na graficação, a consecução de data, processamento, limpeza e tal, e depois a gente se focalizou na importância de entender o sistema de transporte na cidade e de graficar de uma maneira que seja entendível. É incrível que este é como o sistema de Transmilênio, que a gente não tem metro, é um sistema, uma cidade de 8 milhões de pessoas. Tem um sistema de bus rapid transit, como o de Curitiba, no Brasil. E um tema muito crítico para o assunto epidemiológico era a quantidade de gente nas estações de bus, de ônibus. Então, a gente começou a graficar quantas pessoas estavam nesses lugares, a relação de distância de a gente, onde a gente mora para a chegada da estação, fazer representações dinâmicas da evolução no tempo e como muitas das medidas de controle que a cidade implementou se podiam evaluar se funcionavam ou não através de fazer esse tipo de mapas. Este mapeamento, a gente criou um grupo. Viramos, sabe, as aulas da universidade, eu voltei todo a trabalhar sobre problemas de COVID. E foi uma experiência muito linda, muito bonita com os estudantes de pré-grado, sabem, assim, como se dedicando muito a tratar de entender como se faz um mapa e tal. E isto chegou um momento crítico em que o alcalde da cidade, em uma
alcaldesa da cidade, em um momento, apresentou em um informe de tomada de decisões um dos mapas que a gente estava trabalhando. Por exemplo, que está mostrando a capacidade hospitalária e os centros educativos, que era uma coisa que não tinha muito claro o distrito, o governo da cidade. Então, a gente começou a trabalhar com muito entusiasmo com esta ideia de poder graficar, criar gráficas, primeiro, interativas, isto estava feito em Carto, de evolução dinâmica, que pudessem aportar ao entendimento das dinâmicas de contágio no sistema de transporte público na cidade e também da distribuição de camas nos hospitais da cidade. Al princípio, a gente estava muito confundida, não sabia muito bem se isso funcionava ou não, mas depois a gente viu que teve alguns impactos importantes. E depois, outras instituições, ministérios e tal, começaram a trabalhar também em soluções mais integrais. Mas chegou um momento em que a gente pôde realmente se confrontar a este problema da aparição de um vírus, de uma pandemia na cidade, e poder traduzir a imagem, esses cambios, e poder aportar um pouco ao que estava acontecendo na cidade, e ainda acontece, né? Então, isso é uma parte, porque todo estes mapas são computacionais, tá? São mapas basados em dados. E a ideia é que, vocês sabem, vão a procurar dados de uma rede tipo Facebook, encontram um monte de dados, vão a procurar dados de seu bairro, e aí a coisa é diferente, né? Então, poder articular isso ha sido uma atividade muito importante para a gente, para se conhecer e conhecer a cidade onde a gente mora. Segundo, terceiro, então, todo esse tema levou a pessoa a ser invitado, a ser convidado para ser parte de um grupo de cientistas amplios da universidade que a gente trabalha, que aplicavam a uma bolsa no Canadá para estudo chama Big Data, inteligência artificial, COVID no sul global. E são projetos de pesquisa enormes para a escala que a gente trabalha. E eu fui convidado e então vi que o tema do mapas e tal, isso começou a trabalhar outros grupos, mas me focalizei no tema da desinformação, do trabalho de seguimento de desinformação, e a gente está trabalhando a nível conceptual disso, certo? Por exemplo, a evolução conceptual do tema de epidemia, originalmente, quando é localizado em algumas partes. Pandemia, quando é um sistema planetário, tá? Uma coisa muito interessante, quando a gente fala com os médicos, doutores da Colômbia, eles falam muito de sindemia. Eu não sei se sindemia, eu não sei se essa palavra existe em português, mas é o problema das comorbilidades. Que o problema do COVID não é que só mata porque é o vírus. Se alguém tem predisposição, diabetes, outro tipo de doenças, são o pessoal mais afetado, tá? E esse é um tema que é muito, muito importante de discutir. Mas, acima de tudo isso, está o problema da informação e da infodemia, né? Toda a informação e desinformação que está circulando nas redes sobre o tema, e a gente está pensando neste conceito de sindemia e infodemia, tipo sinfodemia, não sei, sinfodemia, possivelmente em português. Então, isto é algo que a gente está trabalhando agora e está desenvolvendo projetos tipo esses. Vocês me estão escutando bem, certo? Sim. Se tem perguntas ou alguma coisa,
ou se meu português é incompreensível, me fazem saber, tá bem? Tudo bem. O português está ótimo. Tá bem. Obrigado. Então, a gente criou esta iniciativa que chama Museu da Desinformação, tá? E nós estávamos muito, impressionados que os estudos da desinformação, em geral, se basavam em temas tipo de falar, esta informação é verdade, esta é mentira. E não existiam estratégias mais criativas e mais profundas nos termos de análise de dados para confrontar o tema. Então, a gente, por exemplo, precisa trabalhar nesta visualização. Este é o trabalho que a gente faz com P5.js, JavaScript, Online, e que a gente fez foi uma base de dados com todos os fake news sobre COVID de um ano inteiro, para começar a estudar o tema, a evolução temporal, sabe? E é uma coisa que é incrível, né? A gente vê, por exemplo, a chegada do bulo de fake news de 5G, tá? Por exemplo, quando chega, de onde vem. É incrível que quase todos os notícias falsas que mais impacto han tenido na pandemia vêm de afora, não são criações locais, por lo menos no caso da Colômbia. O que se acontece é uma coisa muito curiosa, e é que os principais personagens que aparecem são sempre personagens de tipo que foram famosos nos anos 90, quando são personagens locais, sabe? Um doutor que foi importante nos anos 90, se inventam que fala que blá, 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 um sistema alternativo de curar o COVID e tal. E isso ha permitido, por exemplo, identificar qual é a geração que está mais exposta. E, contraintuitivamente, a geração, quando se fala de desinformação, todo mundo pensa, os novos, né? Os TikTokers. Não. A gente ha identificado que, principalmente na Colômbia, o problema de desinformação é um problema adulto. É principalmente de gerações de 30 anos ou mais. E isso é confirmado porque a circulação de desinformação é dá principalmente em redes como Facebook, que é a rede que usa a gente da minha geração, tá? Tipo 40, 50 e tal. Então, isto ha sido resultado de uma série de trabalho de análise de dados, em alguns casos com ferramentas de machine learning e tal, e depois ser traduzido a visualização, que pode ser explorada relativamente fácil, mas que mostra o fenômeno em conjunto, tá? E isso eu acho que é muito importante, porque o que acontece com estudos de desinformação é que às vezes são muito pontuais. E isso não permite ver o problema mais amplo. Este, por exemplo, é baseado na mesma pesquisa, são umas pesquisas que a gente está trabalhando agora, que é sobre as narrativas da desinformação, certo? O que acontece com a desinformação, que é uma coisa muito interessante, é que as narrativas são muito interessantes, tá? Não é um problema só de falar, isto que é verdade, isto é mentira e tal. Mas se a gente analisou toda a evolução do tema de 5G ou de chip, que acho que em Brasil também deve circular, as histórias são muito engraçadas, sabe? Tem uma construção narrativa ótima. E a gente tem que estudar isso também. Porque não pode ser solamente, tipo moral, sabe? É mais de dinâmica. E de usar uma coisa que eu sei que Pablo também lhe interessa muito, que é os estudos literários. Então, entendamos narrativamente a desinformação, como se comporta, e, eventualmente, com isso, se pode, eventualmente, gerar uma consciência um pouco mais profunda sobre o tema da desinformação. Esse é o seguinte tema que queria falar com vocês, é algo que a gente está trabalhando agora, certo? Começou com uma reflexão sobre a cidade,
e foi virando no tema da desinformação, tá? E agora é uma coisa incrível. A promessa da geração nossa, da geração de Pablo, era que a gente ia construir a sociedade da informação, né? E o que a gente está confrontando no 2021, ademais da pandemia, foda-se, é a emergência da sociedade da desinformação. E isso tem uns componentes incríveis em aspectos todos, de saúde à política. E o entendimento do fenômeno é péssimo. E então, a gente precisa de maneiras criativas de trabalhar com isso. Isso, por exemplo, a comunidade europeia, vendo como estuda o problema de desinformação. Acá, New York Times, o mesmo. Em Colômbia, a diretora do Instituto Nacional de Saúde. Tá? O mais difícil da pandemia na Colômbia ha sido a desinformação. Nossa, e então? Não que era vacuna, não que era vírus, não. Ela fala, é mais bem um problema de vírus informático. Isto é os objetivos que a gente está trabalhando. Finalmente, a gente ganhou a Bolsa Canadense. Isso que é importante. E, para mim, é um logro muito grande, porque a gente, com uma equipe que vem de desenho, que vem com artistas e tal, com perspectivas críticas, criativas, encontramos uma voz, dirigimos um dos 5 partes do projeto a nível geral, e há outras partes que é estudo de vacunas, como chama? Vacinas, em português? Vacinas, né? Estudos de vacinas. Sim, assim, vacinas. Tá. Então, a ferramenta que a gente usa para a primeira parte, para fazer as visualizações, vocês viram, a gente usa JavaScript e também, às vezes, P5.js e JavaScript, tá? E para análises, se vocês não são programadores muito espertos, sabem? Uma ferramenta muito bacana para fazer tipo de análise de data e tal é esta que chama Nime. Não sei se vocês conhecem. Não é muito difícil de aprender e tem essa ideia de que vocês podem programar com caixas pequeninas conectando, são objetos de programação, e com isso, por exemplo, conecto a Twitter e analiso o Twitter do Ministério da Saúde, do Ministério de hospitais mais importantes da Colômbia, depois contas de Twitter dos políticos mais influentes no diálogo sobre tal, e a gente, por exemplo, faz uma análise automática do discurso, utilizando dicionários em espanhol, tal. Assim é que a gente começou a conhecer um pouco do trabalho com inteligência artificial, machine learning, tal, para aplicar, né, a este tipo de perguntas sobre o que acontece, né, neste mundo maluco que estamos a gente vivendo agora e que é muito complexo de compreender. Então, esta ferramenta que pode ter usos muito ruins, como a gente vê nos problemas de controle através das redes sociais, também tem muito potencial para análises, perspectivas criativas e críticas, tá? Então, se não conhecem esse software, recomendo muito, muito. Nime é open source, um software suíço, da ETH. Tá bem? Então, vocês viram, o resultado foi o Museu da Desinformação, 5G e tal. E agora eu vou tocar outro tema, que vem de 2 projetos um pouco mais criativos que surgiram nesta época, tá? Então, certo? Uma das coisas mais interessantes para mim que aconteceram neste momento que a gente estava se perguntando por a cidade era como é possível que um fenômeno que acontece na China, em pouco tempo tem um impacto tão grande na Bogotá, ou onde você está. E a pergunta que eu tenho é possível pensar, tipo, a cidade onde a gente mora como um sensor que está sensando, que é capaz de sensar os câmbios planetários?
Se a gente pensa no Covid, é um exemplo bacana desse fenômeno, né? Algo que acontece muito longe e que tem impacto na realidade local de uma maneira absurda. E então, eu precisei trabalhar, por exemplo, com estudando este fenômeno do traslado de partículas de povo de África à América, né? Muitas vezes se fala de povo que vem do Saara e que vai na Amazônia, mas não é só a Amazônia, é uma coisa muito mais grande. Isso aconteceu porque neste mesmo período da pandemia, final de 2020 ou 19, Bogotá, uns dias, o céu de Bogotá virou tipo roxo, um pouco assim. E quando eu perguntei, o que acontece na cidade? Muita contaminação? Não, é partículas do Saara. Como assim partículas do Saara? Então, a gente começou a explorar isto, com sistemas de dados de satélite, estações locais também, certo? A imagem da cidade, para mim, é incrível. É sempre uma pergunta aberta. E a gente tem muitos mecanismos para dar conta do território, mas não da atmosfera, tá? E a atmosfera é um fenômeno incrível. Então, a gente começou a estudar esse fenômeno e depois a gente isso em colaboração com um colega que tinha umas perguntas similares. Ele é uruguaio, que chama Fernando Velázquez, mas mora no São Paulo. Eu trabalho com este projeto que a gente chamou Saltar, que é como a gente pode fazer tipo uma exploração experimental do dados que a gente tem da cidade por hoje. Não? Vocês viram nos primeiros mapas do Covid e tal, era um tema de exatitude e tal, mas eu vejo aí também uma possibilidade crítica e criativa grande, e a gente terminou fazendo esta peça para uma exposição em São Paulo, na Casa das Rosas, e é uma mistura, é beleza pura, sim, mistura, de São Paulo e Bogotá, tá? Misturando três aspectos. Primeiro, obviamente, é a cidade contemporânea do GPS, tá? É a cidade que a gente tem acesso, que tem dados geolocalizados. E a gente, então, fez um colagem das cidades de Bogotá e de São Paulo, principalmente tratando de evidenciar o problema da desigualdade, né? Ou seja, a gente que mora neste prédio aqui e a gente que mora neste prédio acá. A gente que nada na piscina, na piscina aqui, e a gente que mora numa casa pobre. E como é isso na característica essa desigualdade das cidades americanas, né? Então, esse é um aspecto importante. O outro é o aspecto atmosférico, que está acá acima, tá? Dos pontos marrom, são os dados da Bogotá quando recebeu os povos de Saara, e os pontos que são naranjas e verdes são dados de São Paulo quando recebeu ventos de uns incêndios do Pantanal. Sim, então, esses fenômenos atmosféricos cambiantes de contaminação natural e artificial também são parte de que uma cidade, e a gente às vezes não foi educada para compreender isso dessa forma, né? E, finalmente, o que mistura também, que aqui não está cantando escutar, pode agora, que é o paisagem, a sonoridade da cidade, está misturado. Gravações na rua no São Paulo e na rua da Bogotá. E esta é uma cidade que a gente chama
colagem de dados, para não é visualização, é colagem, uma coisa mais experimental, enfatizando a possibilidade significativa que tem o trabalho com dados. E eu estou muito contente que o Pablo gostou deste projeto e usou para a imagem do curso. Como vocês podem ver, eu vivo fascinado com o Brasil e com as conexões com o Brasil, com outros de outras geografias. E este é um pouco esse resultado desse amor também, né? Dessa fascinação, dessa crítica também à nossa sociedade, nossas cidades, porque temos problemas fodas, né? E a gente tem que encontrar maneiras de intervenir. Então, a gente como vai de tempo, Pablo? Vamos bem. Se você quer falar um pouquinho mais, acho que estamos todos super aqui acompanhando o máximo interesse da apresentação. Perfeito. Obrigado, Paulo. Então, essa é uma questão que eu quero trabalhar mais. Tipo, essa noção de colagem de dados, de transcender um pouco a ideia de visualização, que eu também trabalho nisso e me interessa muito, mas acho que os dados estão na hora presentes aí e dão para fazer coisas mais criativas, menos racionalistas, tem uma perspectiva um pouco mais criativa, mais crítica e menos utilitária, às vezes. Acho que é importante. E, por último, então, uma coisa que ha sido muito importante de aprendizagem nesta época, certo? Principalmente quando a gente encontrou ferramentas como essa, também no Python, para trabalhar dados e começar a aprender quais são os mecanismos básicos de machine learning, de aprendizagem de máquina e tal, é o problema do rol da inteligência artificial no presente, tá? E isso ha sido algo que é importante, sempre com essa ideia de a gente tem que ver as coisas de uma perspectiva diferente para o lugar geográfico e político e social de onde mira as coisas. E he estado trabalhando nisso, né? Nos dilemas que implica um pouco essa implementação da inteligência artificial, como está presente nos problemas, por exemplo, da análise de desinformação, como a gente tem que aprender mais dos fenômenos virais. Uma coisa que é incrível é o seguinte, amigos. As ferramentas matemáticas e de software que foram inventadas para compreender os vírus agora são utilizadas por a gente para compreender a desinformação, por exemplo. Literalmente. As mesmas ferramentas que a gente usa para explicar a expansão do vírus na cidade são as mesmas para explicar a difusão de desinformação nas redes. É muito louco que essas duas coisas que aparentemente culturalmente estão muito separadas, finalmente tem um substrato matemático que ajuda a compreender as dois. Eu ainda não compreendo bem isso, mas é uma coisa muito, muito curiosa e existem estudos muito interessantes nesse campo no sul global. Eu sigo um time de Indonésia que está trabalhando umas coisas incríveis. Por exemplo, eles trabalham com data e com machine learning. Tá? Por exemplo, quais são as razões para a gente compartilhar desinformação? E a primeira que eles identificam é altruísmo. A gente quer ajudar os demais e por isso comparte informação que acho que pode ter alguma ideia de ajuda e o que faz é ativar esta bola de neve de informação errônea, complexa, que depois mistura com temas políticos e tal. Mas tem uma base muito positiva, que é uma coisa muito difícil. E he estado tratando de entender isso, não? Globalidade, viralidade, que acho que o tema como ha proposto o Pablo originalmente, de URBS, vírus, bits, tem muito sentido para abordar esse problema.